Eis que você está fazendo uma revisão de código ou modelagem de ameaças no sistema e percebe que não tem logs o suficiente na aplicação. E aí você vai lá e cria um ticket para a equipe de desenvolvimento dizendo, por favor, incrementar os logs da aplicação, sem dizer o que ou por quê. Parabéns, você é um baita filho da puta. E aí, champs, beleza? Aqui é o Ben-Yuri, esse é o Guia de AppSec, onde nós compartilhamos conhecimento sobre desenvolvimento seguro. E hoje nós vamos falar sobre logs, o que tem que ter, o que não pode ter e como ser efetivo no momento de planejar os seus logs. A prática de gerar logs de aplicação, guardar requests, response, para que depois, se algo quebrar, nós temos a facilidade de entender em qual serviço que quebrou, qual que caiu, qual que foi o request, qual que foi a resposta. Essa parte de monitoramento e observabilidade está bastante madura e amplamente aplicada em serviços grandes e principalmente em empresas grandes. Então, quando alguma coisa fica fora do ar, rapidamente a equipe de desenvolvimento consegue olhar qual que foi o serviço, a linha de código ou a API que está devolvendo um resultado ou que não respondeu corretamente a uma requisição. Mas em incidentes de segurança as coisas não funcionam bem assim. E não funciona pelo simples fato de que uma brecha de segurança não necessariamente quebrou o sistema. Vamos pegar o exemplo, uma pessoa que reclamou no saque porque teve o dinheiro roubado da conta bancária, afinal ela não moveu e o dinheiro desapareceu. Perceba que em nenhum momento do nosso fluxo da aplicação, provavelmente a aplicação quebrou. E só foi explorado algum fluxo, algum workflow específico, algum parâmetro que levou a aplicação a se comportar de forma anômala, mas não quebrou. E aí, quando nós vamos procurar para ver o que aconteceu, muitas vezes nós não temos essa informação. E não temos por um motivo, de certa forma, bastante simples. Na base de dados estão todos os dados que nós temos como previstos. Dentro dos logs nós temos tudo que está previsto, porque tem o objetivo de identificar problemas nas nossas aplicações. Quando falamos de logs de segurança, voltados à segurança, nós também precisamos pensar um pouco diferente. A primeira coisa que você deve fazer com relação aos logs de aplicação, seja ele quando você estiver fazendo uma modelagem de ameaça ou desenhando os requisitos de segurança de alguma aplicação, etc., é se perguntar quais ameaças nós estamos prevendo contra esta funcionalidade. Digamos que na sua aplicação existe uma página para gerenciar os usuários do seu projeto, onde você pode colocar editores, ou comentadores, ou apenas viewers, etc., como a gente faz com Google Docs, por exemplo. Poderíamos colocar diversos logs de aplicação aqui, né? Quantas vezes uma página foi vista, ou comentada, ou editada, e isso com certeza seria muito bom para o negócio. Mas vamos pensar em um cenário de uma possível ameaça, de algo que de fato poderia dar errado. O que nós consideramos nesse comportamento dessa página, onde a gente está gerenciando os usuários do nosso projeto, que seria um comportamento completamente errado daquele usuário? Talvez um usuário sem permissão de adicionar, remover ou editar outros usuários tentar realizar essa ação. Este é um cenário de ameaça. E é com base nesse entendimento que nós vamos saber quais logs nós temos que gerar na aplicação. Por quê? Se nós temos uma ameaça, um comportamento que configuramos como uma ameaça, então a gente define que logs e que informações nós vamos precisar para ser capazes de identificar se essa ameaça nos atacou e se ela teve sucesso ou não. Com isso em mente, vamos entender quais informações nós precisamos ter nos logs e quais nós não precisamos ter ou não podemos ter. E claro, vamos falar também do formato e como ser mais efetivo no momento de gerar a informação para que ela também seja útil no momento de nós precisarmos validar se um ataque ocorreu. Estamos criando nossa nova aplicação de gerenciamento de projetos. E dentro dessa aplicação, nós temos uma parte onde o usuário pode convidar outras pessoas para participar também desse projeto. Algumas podem ser editores, outros podem ser viewers, outros podem ser comentadores e assim por diante. Tendo em vista esse cenário, quais são as principais ameaças que temos? A primeira é
uma pessoa que não está nesse projeto poder fazer manutenções nos usuários, adicionar, remover ou mudar permissões. Caso isso aconteça, nós temos um problema de Broken Access Control. Uma pessoa que não tem permissão acaba tendo permissão para fazer ações dentro do nosso projeto. A segunda ameaça é uma pessoa que já está no nosso projeto e ela acaba podendo realizar algum tipo de ação na qual o perfil dela não está habilitado. Digamos assim, ela é um editor ou um viewer e ela acaba por conseguir adicionar outras pessoas no projeto. Ou seja, ela está fazendo uma ação utilizando as características de um outro perfil mais elevado que o dela. E aí a gente tem um problema de Elevation of Privilege. E agora um último caso é uma pessoa fazer alguma modificação, etc. e dizer que não fui eu que fiz, isso aqui deve ser de uma outra pessoa, vocês estão me roubando. Nesse caso, quando uma pessoa diz que não fez algo, mas a gente precisa provar que de fato foi ela, nós temos um problema de non-repudiation. Agora que nós temos noção sobre o projeto que nós estamos construindo e as ameaças que nós temos que nos proteger, nós temos que entender quais riscos nós estamos tentando mitigar. Porque não tem nada mais caro em segurança do que implementar uma série de controles, ferramentas e whatever, sem entender que riscos elas mitigam. Então agora vamos pensar um pouquinho que tipo de problemas nós teríamos se alguma dessas ameaças de fato conseguissem explorar alguma dessas falhas propostas. Digamos que o nosso projeto é sobre um produto novo da empresa que nós estamos precisando lançar em um momento específico de mercado. Se vazarem informações desse projeto, provavelmente a empresa teria um impacto em sua estratégia. Se esse projeto possui informações pessoais e possa causar algum vazamento de informações sensíveis, nós podemos ter um impacto da confiança dos consumidores na nossa empresa. Nós teremos um impacto de marca, um impacto reputacional. E um último exemplo para não ficar muito longo, digamos que alguma pessoa consiga mudar o owner do projeto e assim roubar todas as informações que a gente tem. Essa pessoa pode acabar levando a gente a ter que pagar um valor para obter esse projeto de volta. Provavelmente no impacto, dessa vez, financeiro. Agora que nós temos a visão de como vai funcionar o produto, quais são as ameaças, quais são os riscos e os impactos, nós entendemos que essa funcionalidade específica precisa de bastante logs de auditoria para que a gente possa, em um eventual incidente, ter as informações à nossa mão para verificarmos o que aconteceu e aonde aconteceu. E agora sim nós vamos falar das informações que precisam ter nos logs. Um log de evento precisa ter 4 principais características: quando que esse evento ocorreu, aonde que esse evento ocorreu, quem que trigou esse evento, o usuário ou máquina, etc. E o que aconteceu neste evento. Agora falando especificamente de um a um. O primeiro é o when, ou seja, quando este evento aconteceu. Aqui nós devemos armazenar o momento exato. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, milissegundo e o principal, o time zone. Porque se nós não definirmos que, digamos, todos os nossos logs vão ser em tempo UTC, pode ser que ao investigar um incidente de segurança a gente diga que não, esse evento aconteceu às 17 horas, quando na verdade ele pode ter acontecido às 14 horas. Então é importante definir o timestamp deste evento, incluindo o time zone. A segunda propriedade é aonde este evento aconteceu. E não é tipo o lugar do mundo aconteceu na Escócia. Não. É aonde em nossos servidores esse evento foi trigado. E aí nós podemos colocar informações como qual o nome da aplicação, versão da aplicação, o servidor onde está a aplicação, qual que foi o ambiente, se foi de produção, se foi de homologação, se foi de desenvolvimento, porque muitas vezes os ambientes que nós temos também estão expostos para a internet. Às vezes está o ambiente de produção exposto para a internet, mas também está o de homologação e desenvolvimento exposto, que não deveria acontecer, mas às vezes acontece. E melhor de tudo, né, em qual arquivo e linha aquele log foi gerado. Porque se nós precisarmos fazer um troubleshooting em código, nós sabemos aonde está na aplicação. Pensa em um ecossistema gigantesco com milhões de linhas de código. Vai saber onde é que foi isso aqui? Vai ficar dando Ctrl F em todo o repositório? Não, esse log já vai dizer aonde é que foi trigado. A próxima informação é aí sim do client que foi
quem que executou a ação que gerou esse log. Isso pode ser um usuário, de fato, que viu uma requisição front-end, né, um client, como também pode ser uma outra aplicação, digamos um batch ou algum serviço que rode com frequência, que faça atualizações em outros serviços. E aqui nós podemos gravar quantas informações a gente achar necessário, tá? O IP daquele usuário, o ID daquele usuário, a sessão, o ID da sessão daquele usuário. Lembrando, quando eu falo sessão, não estou falando do token de sessão. Não se loga token de sessão. Apenas o ID. Por quê? Uma coisa é o ID do usuário que nós temos na base. Ele é imutável, digamos assim. Mas esse usuário pode ter várias sessões. Ou seja, ele fez login com um dispositivo, depois fez login num outro dispositivo. São sessões diferentes para o mesmo usuário. E esse dado é importante. Por quê? Porque se ele sempre vinha com o mesmo ID de sessão, ou seja, o mesmo login, no mesmo dispositivo e tal, aqueles logins de aplicativos móveis que duram um ano inteiro, e aí do nada ele fez login em outro lugar, com outro IP, outro user agent, que são as informações do client, sim, né, do browser ou do dispositivo. Essa diferença nesses dois logins podem nos indicar que talvez a conta desse usuário tenha sido comprometida e a gente deve exigir para ele todo o mecanismo de duplo fator, etc., se nós tivermos essa capacidade. E por último, mas obviamente não menos importante, o que aconteceu dentro do nosso tema em termos de negócio ou evento. E aí nós podemos ter uma mensagem, e essa mensagem deve ser muito específica. Um usuário foi adicionado a um projeto. Beleza, isso nós sabemos, mas quais que são os dados que vai nos permitir correlacionar pessoas, atores, dados e informações ligados a esse evento de qual usuário foi adicionado a qual projeto. Então nós colocamos o ID do projeto, o ID do usuário que foi convidado, o ID do usuário que enviou o convite ou que adicionou esse usuário e qual a severidade desse log. Esse campo de severidade às vezes está fora, às vezes está dentro do que aconteceu no what, digamos assim. E aí nós temos diversas informações para essa severidade. Você pode pesquisar e aí muda muitas vezes até de empresa para empresa. O padrão é info, warning, debug, error, fatal, critical, etc. Normalmente esses logs que apenas informam, olha, aconteceu tal coisa, são apenas informativos e nós vamos correlacioná-los depois com outras regras. Se o seu ecossistema for HTTP, digamos cenário de microserviços, APIs, né? Também seria legal você guardar algumas informações de requests e response, como por exemplo, a URL que foi chamada, qual que foi o response time, quanto tempo essa requisição demorou para responder, qual que foi o status code da resposta. Se nós temos um ambiente de microserviços onde entra uma requisição por um lugar e depois ela vai para milhões de lugares, é bom ter um único request ID que vai ser trafegado entre todas as APIs. Depois, se você precisar ver o fluxo das requisições que um evento gerou, você sabe que, dado um ID, todos os serviços que foram logados ou que participaram dessa transação. Mas tem também aquilo que a gente não deve logar, que você já deve estar respondendo aí, né? Dados pessoais, CPF, telefone, dados sensíveis de aplicação, como token de sessão, senhas. Por exemplo, uma coisa muito comum é todo mundo faz log de request e response, até ter uma API de troca de senha e tá lá toda a senha em texto plano nos logs de aplicação, aqueles tokens de uso único, a token de recuperação de senha, etc. Nada que é sigiloso ou dados pessoais sensíveis devem estar nos logs de aplicação, porque se vazar os logs, né? Beleza, temos todas as informações, todos os logs, e agora nós precisamos juntar isso para colocar ou no nosso arquivo de log ou enviar para algum serviço como Elasticsearch e tal, etc. Mas como que a gente monta o formato desse log? Aqui é importante que você tome bastante cuidado, porque senão você vai ter um trabalhão com esse log e você vai tomar no seu c... Então, segue algumas dicas básicas aqui, tá? Falando em padrões de log, existem diversos padrões já muito bem estabelecidos e utilizados amplamente pela comunidade. Então você pode usar da W3C, da IBM, da Microsoft, etc. Mas tão importante quanto o padrão que nós vamos escolher para os logs é entender que ele precisa estar estruturado, precisa ser um padrão para a empresa, porque muitas vezes várias tecnologias, ferramentas, toolkits, whatever, vão gerar logs e vão colocar esses logs muitas vezes em um único lugar. Então é importante que eles tenham um padrão. Ele precisa ser
pesquisável, ou seja, ele precisa ter um formato e os dados de uma forma que você consiga, através de um terminal ou através das ferramentas que você está construindo ou que estão consumindo e ingerindo esses logs, consigam indexá-los para que possam pesquisar, porque não adianta você ter um monte de logs e não conseguir fazer filtros nele. E o último ponto que eu gostaria de deixar aqui nesse momento é que ele deve ser correlacionável, porque um log sozinho muitas vezes não quer dizer nada, mas se você juntar 3, 4, 5, 6 logs, pode ser que eles formem um evento que te entregue a informação. Então eles têm que estar num padrão, num formato e com as informações necessárias para que se você pegue vários deles, seja em um período de tempo, ou por um ID de usuário, ou por um ID de request, etc., eles façam sentidos juntos. E aí o formato como você vai guardar esses logs depende muito de tecnologias que você tem. Digamos que você vai lá utilizar um Elasticsearch, cara, provavelmente vai salvar isso aí como JSON. Então tem um formato padrãozinho que você vai escolher, quais são as keys, as chaves, tudo bonitinho, para que no momento que você guarde no seu servidor, na sua aplicação, na sua tool de logs, é um Datadog, é um Elasticsearch, enfim, é um New Relic, que o padrão seja consistente e que seja compatível com a tecnologia que você está utilizando, para que você utilize o máximo da ferramenta que você está pagando, que é o mais importante. Agora não, decidimos que a gente vai guardar tudo em arquivo texto. Bem, nesse momento, se nós temos outras formas de armazenar, é importante que ele seja muito bem pesquisável. Algumas pessoas até a gente diz, cara, esse arquivo tem que ser grepável, eu tenho que conseguir ver a linha de comando num grep, ou procurar por chaves, etc. e entender os campos via a linha de comando. Então, é importante que, se você não tem uma tool específica ou se vai guardar em arquivo de texto, que você consiga facilmente, no padrão que você está colocando no seu texto, identificar as chaves. Tanto por um terminal, e é bom fazer esse exercício porque se em algum momento você precisar automatizar um processo de busca que acaba envolvendo alguma questão computacional, alguma programação, algum desenvolvimento, que seja fácil também que essa automação consiga ler e parsear este arquivo para que você tenha efetividade na hora de buscar por campos, na hora de buscar por valores, etc. Bastante conteúdo para falar de logs, né? Bem, enfim, por hoje vamos ficando por aqui. Existem muito mais conteúdos de log, especificamente da OWASP, inclusive com melhores práticas, para que você tenha um melhor registro dos eventos da sua aplicação. Todos os links vão estar na descrição deste vídeo. Para finalizar, peço para que você curta o vídeo e se inscreva no canal se você gostou e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que usa o console log para fazer log de aplicação, né? Um abraço e até mais!